Minha ex-esposa entrou no tribunal exigindo metade de tudo que eu construí. Ela estava tão confiante, com aquele sorriso no rosto, achando que ia sair de lá rica, mas o que ela não sabia é que eu tinha nas mãos um documento que ia virar tudo de cabeça para baixo. E quando o juiz leu aquele papel, o rosto dela mudou completamente. Meu nome é Rafael, tenho 42 anos, e essa é a história de como o meu casamento virou um pesadelo e como um simples pedaço de papel salvou minha vida. Tudo começou há 15 anos. Eu conheci a Amanda numa festa de aniversário de um amigo em comum. Ela era linda, engraçada, carismática, todo mundo gostava dela. Eu me apaixonei na hora. A gente começou a namorar e, cara, foi rápido. 6 meses depois já estávamos morando juntos. 1 ano e meio depois, casamos. Na época eu trabalhava como vendedor numa loja de eletrônicos. Ganhava ok, nada demais. A Amanda trabalhava como recepcionista num consultório médico. A gente dividia as contas, tinha uma vida simples, mas feliz. Pelo menos era o que eu achava. Uns 2 anos depois do casamento, eu tive uma ideia. Sempre fui bom com tecnologia, sempre gostei de consertar coisas, então pensei, por que não abrir minha própria assistência técnica? Comecei pequeno, do zero mesmo. Peguei um empréstimo pequeno, aluguei um espaço minúsculo e comecei a atender clientes. A Amanda apoiou no começo. Ela dizia que acreditava em mim. Mas abrir um negócio não é fácil. Os primeiros anos foram difíceis demais. Teve mês que eu mal conseguia pagar o aluguel da loja. Teve mês que a gente comia macarrão todo dia. Teve mês que eu pensei em desistir. Mas eu não desisti. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Final de semana, feriado, não importava. Eu estava lá, consertando celular, computador, tablet, o que aparecesse. A Amanda começou a reclamar. Dizia que eu não dava atenção para ela, que eu só pensava no trabalho, que a gente não saía mais, e ela tinha razão em parte. Eu realmente estava sempre ocupado, mas eu fazia aquilo por nós, pelo nosso futuro. Eu queria dar uma vida melhor para a gente. Devagar as coisas começaram a melhorar. Consegui contratar um funcionário, depois mais um, a clientela aumentou, comecei a fazer parcerias com lojas maiores. Em 5 anos eu tinha 3 lojas funcionando bem. O dinheiro começou a entrar de verdade. A gente se mudou para uma casa melhor, compramos um carro novo, viajamos para fora do país pela primeira vez. Eu achava que finalmente estava dando certo. Achava que a Amanda estava feliz, mas eu estava errado. Comecei a notar mudanças nela. Ela ficava mais tempo no celular, saía mais com as amigas, chegava tarde em casa. Quando eu perguntava onde ela tinha estado, ela ficava irritada. Dizia que eu era controlador, que ela tinha direito de ter a vida dela. Eu tentava não pensar besteira, mas algo dentro de mim dizia que tinha alguma coisa errada. Até que um dia eu cheguei em casa mais cedo. Era umas 3 da tarde, coisa rara para mim. Normalmente eu só chegava depois das 7. Quando abri a porta, ouvi vozes vindas do quarto. Vozes, plural. Subi as escadas devagar, o coração batendo forte. Abri a porta do quarto e vi. Vi ela com outro cara na minha cama, na minha casa, na cama que eu paguei. Não preciso descrever o que eu senti. Quem já passou por isso sabe. Quem nunca passou, espero que nunca passe. O cara saiu correndo sem nem colocar a camisa direito. A Amanda começou a chorar, pedindo desculpa, dizendo que foi um erro, que ela estava confusa, que eu nunca estava em casa, como se isso fosse justificativa. Eu saí de casa naquele dia e fui para um hotel. Fiquei lá alguns dias pensando, será que dava para perdoar? Será que dava para continuar? Mas quanto mais eu pensava, mais eu percebia que não. A confiança tinha ido embora, o amor também. O que sobrava era só raiva e tristeza. Pedi o divórcio, simples assim. Ela tentou conversar, tentou me convencer a dar outra chance, mas eu já tinha decidido, não ia voltar atrás. Aí começou a parte complicada, a divisão dos bens. A Amanda contratou um advogado, um bom, caro, e ela foi com tudo. Ela queria metade de tudo. Metade das 3 lojas, metade da casa, metade do dinheiro que eu tinha na conta, metade dos carros, metade de tudo. O advogado dela argumentava que, durante o casamento, ela sempre me apoiou, que ela estava lá nos momentos difíceis, que o sucesso que eu tive foi também por causa dela, que ela merecia metade de tudo que foi construído durante o casamento. Eu fiquei passado. Ela me traiu, ela quebrou o casamento e ainda queria ficar rica às minhas custas. Meu advogado explicou que no regime de comunhão parcial de bens, que era o nosso caso, tudo que foi adquirido durante o casamento seria dividido meio a meio, a não ser que houvesse alguma prova de que determinado bem foi adquirido só por um dos cônjuges com recursos anteriores ao casamento, ou por herança.
E foi aí que eu lembrei de uma coisa muito importante. Quando eu abri a primeira loja, eu tinha pegado um empréstimo, mas esse empréstimo não foi de um banco, foi do meu pai. Meu pai, que sempre acreditou em mim, me emprestou o dinheiro para eu começar, e a gente fez um contrato. Um contrato simples, mas oficial, registrado em cartório. Nesse contrato estava escrito que aquele dinheiro era um empréstimo pessoal e que eu deveria devolver em parcelas ao longo dos anos. Esse contrato provava que o capital inicial do meu negócio não veio de um esforço conjunto do casal, veio de uma fonte externa, documentada e oficial. Tinha todos os comprovantes de pagamento que eu fiz para o meu pai ao longo dos anos, todos. Mas tinha mais. Quando comecei a expandir e abrir a segunda e terceira loja, eu usei parte do lucro da primeira, que tecnicamente já era minha, por causa daquele empréstimo inicial, e eu tinha documentos que provavam isso também. Tinha notas fiscais, contratos de aluguel, tudo. Levei tudo isso para o meu advogado. Ele analisou os papéis e sorriu. Disse que isso mudava tudo. Marcaram a audiência. Eu estava nervoso, não vou mentir, mas eu sabia que tinha a verdade do meu lado. A Amanda chegou no tribunal toda arrumada, com roupa cara, que provavelmente tinha comprado com o dinheiro da nossa conta conjunta. O advogado dela estava confiante também. Eles achavam que iam ganhar fácil. O juiz começou a ouvir os dois lados. O advogado dela falou tudo o que eu imaginava, que ela era uma esposa dedicada, que sempre apoiou minha carreira, que merecia reconhecimento financeiro por isso, e por aí vai. Aí chegou a vez do meu advogado. Ele começou calmamente explicando a situação. E então ele colocou em cima da mesa o contrato que eu tinha com o meu pai. Explicou que o capital inicial do negócio veio de uma fonte externa, documentada e oficial. Mostrou os comprovantes de pagamento, mostrou como as outras lojas foram abertas com o lucro da primeira. O juiz pegou os documentos e começou a ler. O silêncio na sala era pesado. A Amanda começou a ficar pálida. O advogado dela começou a folhear os próprios papéis dele, procurando alguma coisa para rebater. Então o juiz falou. Disse que, com base nos documentos apresentados, ficava claro que a maior parte do patrimônio em questão tem origem em capital que não foi construído conjuntamente durante o casamento, e que a lei protegia esse tipo de situação, e que, portanto, a divisão não seria meio a meio como a Amanda queria. A cara dela foi a melhor parte. A confiança tinha sumido, o sorriso tinha virado desespero. O juiz determinou que ela teria direito apenas a uma pequena porcentagem, referente apenas aos bens que foram claramente adquiridos com renda conjunta durante o período. Coisas como alguns móveis, um dos carros, parte da economia que estava na conta conjunta, mas as lojas, não. A casa principal que eu comprei com o lucro do negócio, não. O grosso do patrimônio continuou comigo. Ela tentou apelar, óbvio, mas não deu em nada. O processo foi encerrado alguns meses depois com a decisão mantida. Hoje, 3 anos depois, estou reconstruindo minha vida. As lojas estão indo melhor do que nunca. Abri mais 2. Estou namorando uma mulher incrível que conheci num evento de empreendedores. A vida segue. A Amanda? Soube que está trabalhando num emprego normal, morando num apartamento alugado. Não tenho pena. Ela fez as escolhas dela. O que eu aprendi com tudo isso? Primeiro, documentem tudo. Sério, tudo. Contratos, recibos, comprovantes. Você nunca sabe quando vai precisar. Segundo, não confiem cegamente. Eu confiei demais e quase me dei mal. E terceiro, a verdade sempre aparece. Pode demorar, mas aparece. Aquele documento que meu pai teve a sabedoria de fazer comigo salvou tudo o que eu construí. Salvou anos de trabalho duro e mostrou que, no final, a justiça pode sim funcionar quando você tem as provas certas. A vida continua e eu continuo construindo, agora mais esperto, mais preparado e definitivamente mais cuidadoso com quem eu deixo entrar na minha vida. E olha, tem gente que diz que eu tive sorte, mas sorte nada, foi planejamento, foi meu pai ter sido inteligente o suficiente para fazer aquele contrato, foi eu ter tido o cuidado de guardar tudo. Sorte é para quem não se prepara. No final das contas, a Amanda queria metade de tudo que eu construí suando, trabalhando, sacrificando. Ela queria colher onde não plantou. E a justiça viu isso. Viu que por trás do casamento que ela tanto falava ter apoiado, não tinha trabalho real dela no crescimento do negócio. Ela não estava lá nas madrugadas quando eu ficava fazendo planilha, não estava lá nos fins de semana quando eu atendia cliente atrás de cliente, ela só apareceu mesmo quando o dinheiro começou a entrar. E sabe o que é pior? Depois que tudo acabou, eu descobri que o cara com quem ela me traiu não foi o primeiro. Uma amiga dela, com peso na consciência, me contou que já tinha acontecido outras vezes, que ela já estava saindo com outros caras há mais de 1 ano,
que ela falava pelas minhas costas, dizia que eu era chato, que só pensava em trabalho, que ela merecia coisa melhor. Quando eu soube disso, foi aliviado. Aliviado por ter descoberto quem ela realmente era. Aliviado por ter saído dessa. Porque imagina se eu tivesse continuado. Imagina se ela tivesse perdoado e ela tivesse continuado me enganando. Imagina o tamanho da bomba que seria mais pra frente. Hoje eu vejo que aquele dia que cheguei em casa mais cedo foi o melhor dia da minha vida. Parece estranho falar isso, mas é verdade, porque foi o dia que abriu meus olhos. Foi o dia que me libertou de uma relação falsa, de uma pessoa falsa. E sobre o documento que mudou tudo, ele está guardado até hoje, numa pasta especial no meu escritório. Não que eu vá precisar dele de novo, mas ele serve como lembrete. Lembrete de que preparação é tudo, de que cuidado nunca é demais, de que às vezes as coisas que parecem pequenas, como um contrato simples com seu pai, podem fazer toda a diferença no mundo. Meu pai, aliás, ficou orgulhoso quando soube que o contrato dele foi decisivo no caso. Ele me disse que sempre soube que era importante fazer as coisas certas, da forma certa, e que ficava feliz em saber que o filho dele tinha aprendido essa lição. Hoje, quando eu dou conselho para amigos que estão começando um negócio ou que estão casando, eu sempre falo: documentem tudo, façam as coisas legalmente, não confiem só na palavra. Papel assinado, contrato registrado, comprovante guardado, isso vale ouro. E para quem está passando por uma situação parecida com a minha, eu digo: não desistam. Juntem as provas, procurem um bom advogado, lutem pelo que é de direito de vocês, porque tem muita gente por aí que acha que pode se aproveitar do trabalho dos outros, que acha que pode destruir um casamento e ainda sair ganhando. Mas quando você tem a verdade e os documentos do seu lado, essas pessoas não ganham. A história podia ter sido muito diferente. Se eu não tivesse aquele contrato, se eu não tivesse guardado os comprovantes, se eu não tivesse sido organizado com os documentos do negócio, eu podia estar hoje vendo metade de tudo que eu construí indo para uma pessoa que me traiu, que me mentiu, que não tinha respeito nenhum por mim. Mas não foi assim que aconteceu, e eu sou grato por isso todos os dias. A vida ensina de um jeito ou de outro. Comigo ensinou que nem todo mundo que diz te amar realmente te ama, que nem toda pessoa que está do seu lado nos momentos bons vai estar nos momentos ruins, que às vezes a pessoa que você acha que é sua parceira é só alguém que está esperando a hora certa de se aproveitar de você. Mas também me ensinou que dá para recomeçar, que dá para construir de novo, que uma pessoa ruim no seu passado não define o seu futuro, que você pode sim confiar de novo, amar de novo, só que agora com mais sabedoria, com mais cuidado. E é isso que eu estou fazendo. Vivendo, construindo, amando, mas sempre com os pés no chão e os documentos guardados. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal.